Bom, boa tarde a todos vocês que estão aqui nesse domingo. Espero que todos estejam bem, todos estejam aguentando aí esse período de isolamento. Espero que para aqueles de vocês que tenham parentes ou conhecidos ou amigos é, que tenham pego a doença, que não estejam bem nesse momento, espero que a melhora deles seja rápida e, enfim, a gente está passando aí por um momento evidentemente muito complicado e as ações e as atitudes do presidente da República estão indo exatamente na contramão de tudo que se tem dito e de tudo que se tem falado a respeito da doença e das medidas necessárias para proteger a população. Uma coisa que é muito preocupante nesse momento é como as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, de mais baixa renda, vão interpretar os atos do presidente, não só as falas do presidente, mas os atos. Então, a saída dele hoje por Ceilândia, na periferia do Distrito Federal, é, dando as mãos às pessoas, abraçando as pessoas e dizendo que não tem problema nenhum, que todo mundo tem que voltar a trabalhar, todo mundo tem que voltar a trabalhar o mais rapidamente possível. Essas imagens e esses gestos são criminosos. É uma falta de, sei lá do que. Eu chamei de desmiolado, mas evidentemente é muito mais do que isso, porque não custa olhar à volta e ver o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou em Washington, e aqui é visível o tamanho e a gravidade dessa epidemia. Ela está pegando muita gente. Lembrem que vírus não discrimina, então, gente de qualquer classe social, em qualquer circunstância, pessoas que não levaram muito a sério as medidas de isolamento e as medidas de restrição, e agora muitas dessas pessoas estão sofrendo aí, e nas áreas assim onde há maior densidade populacional, como em Nova York, já existe uma crise no sistema de saúde. Assim, para quem está acompanhando as notícias ou para quem não está acompanhando as notícias no Brasil, o sistema de saúde em Nova York, em especial na cidade de Nova York, já está sobrecarregado, já tem falta de socorristas, de paramédicos e enfermeiras, enfermeiros e médicos e tudo, porque, claro que as pessoas que estão ali na linha de frente recebendo os pacientes nos hospitais são exatamente as pessoas que estão correndo o maior risco. E o problema, quando o sistema de saúde começa a entrar em colapso, não é apenas, ou apenas, não se restringe à falta de leitos ou à falta de respiradores mecânicos, também afeta a falta de pessoal, assim, as pessoas começam a ficar doentes, os médicos, os enfermeiros, os socorristas, e aí começa a haver uma falência generalizada do sistema de saúde. É uma luta inglória essa, e isso está acontecendo aqui, é visível, eu estou vendo isso acontecer aqui. Então, eu chamo a atenção de todos vocês para que, na medida do possível, vocês passem esse tipo de recado e digam às pessoas. Tem muita gente no Brasil que ainda está sob a impressão de que, principalmente com os atos do presidente, de que a doença é uma coisa boba, é uma coisa passageira, é uma coisa que não dura muito, é uma coisa que não vai levar ninguém a ser internado. Tem muita gente sob essa falsa impressão, e tem muita gente, por outro lado, que até se dá conta disso, mas que por circunstâncias da vida, por não poderem realmente deixar de trabalhar, por terem que estar lá porque tem um pequeno negócio, uma birosca, um vendedor ambulante, ou uma pessoa que precisa trabalhar, precisa sair na rua durante o dia, porque senão não tem o que comer no fim do dia. Essas pessoas, nesse momento, estão em altíssimo risco, principalmente por causa dessas atitudes do presidente. Então, o que quer que seja que vocês possam fazer para que a informação chegue a essas pessoas, e ela vai chegar de forma muito complicada, talvez uma maneira seja
bom, tem que haver mais veiculação pela televisão, evidentemente, mas acho que fazer chegar mensagens por SMS, ou seja lá o que for, mas para que as pessoas entendam que nesse momento elas precisam se resguardar. É muito importante que elas se resguardem, porque o que vai acontecer no Brasil, só a julgar pelo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, a epidemia vai ganhar muita força no Brasil nas próximas 2 semanas. O número de casos no Brasil que já supera os 4.000 e que está, evidentemente, subdocumentado, né, porque isso é o que acontece no início da epidemia, aqui também foi assim, aqui nos Estados Unidos, no início, parecia haver muito menos casos do que hoje a gente sabe que há, e mesmo assim, aqui nos Estados Unidos, os casos de um modo geral, ainda não estão totalmente contabilizados por causa da falta de testes. A mesma coisa está acontecendo no Brasil, portanto, tem muita gente infectada circulando, muita gente infectada circulando. É certo que muitas dessas pessoas vão ter sintomas leves, mas também é certo que muitas dessas pessoas vão precisar de internação. E se todo mundo precisar de internação ao mesmo tempo, o sistema de saúde colapsa. Lembrando que o SUS já está sobrecarregado, já tem uma porção de doentes no SUS, as unidades de tratamento intensivo já estão sobrecarregadas no SUS. Então, jogar essa sobrecarga adicional, que é o que o presidente da República está incentivando nesse momento, é uma coisa de altíssimo risco para uma parte da população muito grande. Então, de novo, meu apelo para o que vocês puderem fazer sem sair de casa, né? Porque esse é o nosso drama, a gente não pode sair de casa, mas sem sair de casa, fazer essas mensagens chegarem às pessoas. E no que puderem ajudar, tem milhares de iniciativas aí de doação de cestas básicas para comunidades e para setores específicos, para ambulantes, para camelôs, para pessoal que vive desse tipo de pequeno, muito pequeno, micro comércio. Por favor, doem a essas campanhas, tem várias acontecendo por aí. E as campanhas todas para ajudar as favelas ao redor do país, onde o isolamento social vai ser tão mais complicado de implantar. Então, meu primeiro apelo é esse, é para que vocês aí deem voz e façam chegar às pessoas o que é necessário nesse momento, porque como eu estou dizendo aqui, tem muita gente no Brasil que não acredita que vai haver uma onda fulminante de casos hospitalares nas próximas 2 semanas, acho até que em menos tempo do que isso, pela progressão da doença, mas ela vai chegar, gente, ela vai chegar, ela chegou aqui dessa maneira, fulminante, e está se alastrando de forma fulminante. É preciso que as pessoas entendam o que significa isolamento, porque o quanto antes você faz o isolamento e o quanto antes você consegue fazer com que as pessoas fiquem dentro de casa em segurança, menos tempo é necessário para que a gente passe por tudo isso. Então, a ação rápida do isolamento, ela é fundamental. Quando a situação sai de controle, ela sai de controle de uma forma muito rápida, e aí as medidas de isolamento, para surtirem efeito, demoram muito, mas muito mais. Essa é a experiência que a gente tem visto no mundo, e essa é a experiência que muitos países ao redor do mundo estão tentando passar para o Brasil, mas isso não entra de jeito nenhum na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, que é um absoluto irresponsável nesse momento. Então, é nosso dever, de certa maneira, tentar fazer com que as pessoas entendam isso, e eu estou dizendo aqui a vocês porque eu estou vendo a situação e como a situação está se desenrolando aqui nos Estados Unidos. Em termos dos vários temas econômicos que têm sido discutidos e das medidas econômicas, quanto mais tempo o presidente da República perder andando pelas ruas de Brasília e colocando as pessoas em risco, menos tempo ele está dedicando a formular as medidas e a trabalhar junto com o Congresso Nacional para que saiam as medidas de proteção à população, às empresas, aos empregos, todo o rol de coisas que se tem que fazer sobre o qual tenho falado aqui nos últimos dias. A gente conseguiu a aprovação da renda básica, como eu e a Tatiana Roque falamos em diversas
lives que nós fizemos juntas e individualmente. Falamos sobre o projeto de lei especificamente, que deve passar pelo Senado amanhã. Falamos sobre a insuficiência desse projeto de lei, mas ele é um passo na direção correta. Foi um passo tomado pelo Congresso Nacional, não foi um passo tomado pelo Executivo. O Executivo agora quer mudar a narrativa, e ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, numa palestra para investidores, resolveu chamar a renda básica de Corona Voucher. Para que usar o termo em inglês? Não se trata de voucher, nem de Corona Voucher. Corona Voucher parece que você vai sair você vai dar voucher para comprar cerveja importada. Não se trata disso. Se trata de uma renda básica, num primeiro momento emergencial, e muitos de nós esperamos que ela se torne permanente depois, porque é uma medida fundamental para reforçar as redes de proteção social no país. E sobre isso, eu e a Tatiana Roque temos falado muito, a Tatiana em especial, que lidera a campanha pela renda básica. Então, acompanhem, por favor, o trabalho dela, que é um trabalho de extrema importância. O Congresso, portanto, está tomando as rédeas e está tendo o protagonismo necessário nesse momento, mas tem muita ação que requer o Executivo e o envolvimento do Executivo. Então, toda a pressão nesse momento é pouca, e o Paulo Guedes não tem que ficar sentado lá tentando mudar narrativa nenhuma, ele tem que trabalhar. E não parece que é isso que ele está fazendo na quarentena dele, né? Pelo visto, na quarentena dele, ele prefere conversar com o investidor do que fazer o trabalho que é necessário, que é o de formular as outras medidas para acompanhar essa primeira. Já falei de muitas delas. Essa semana, o foco do Congresso deve estar voltado, após o Senado aprovar o projeto de lei da renda básica, o foco do Congresso deve ser nas medidas para dar segurança aos empregos formais. Então, para que as pequenas empresas, as microempresas, aquelas que estão extremamente vulneráveis nesse momento, não saiam demitindo trabalhadores, o que vai pôr todo mundo em risco. Então, tem alguns projetos de lei sendo formulados nesse sentido. Eu estou dando algum auxílio nos bastidores a esses projetos de lei. Até o momento, eles ainda não estão completamente formulados, mas a gente espera que eles sejam formulados muito em breve e que já se possa, essa semana, o Congresso Nacional novamente ter o protagonismo e tomar as rédeas de uma situação que o governo federal se recusa a tomar e se recusa a fazer. Eu tenho mais duas considerações aqui, e aí depois eu vou olhar as perguntas de vocês. A primeira é que várias pessoas me perguntaram sobre a entrevista do economista Paul Romer, que saiu hoje no jornal O Globo. O Paul Romer é vencedor do Prêmio Nobel de Economia e foi economista-chefe do Banco Mundial. E ele deu essa entrevista para o Globo, que na verdade é baseada num artigo que ele escreveu há uns 6 dias para o New York Times, um artigo que eu já havia lido, onde ele defende que os testes para o Covid sejam feitos em massa, então que haja um volume imenso de investimentos para que esses testes possam ser feitos em massa, a fim de que daqui a uns 2 ou 3 meses se possa começar a relaxar as medidas de isolamento e as medidas sanitárias mais restritivas. Ele defende não só a massificação dos testes, mas também a fabricação de equipamentos hospitalares e, sobretudo, de artigos de proteção pessoal, né? Então, máscaras e enfim, todo tipo de vestimenta que é preciso se usar para se proteger do Covid. Não apenas para os profissionais de saúde, onde isso já está em falta aqui nos Estados Unidos e também está em falta no Brasil, mas para pessoas comuns, para que as pessoas possam gradualmente começar a voltar para o trabalho daqui a uns 2 ou 3 meses, se for possível, de fato, implantar essas medidas. Eu acho que a ideia geral do Romer nesse artigo e nessa entrevista, a ideia geral é muito boa. O meu questionamento é se isso é possível realmente fazer. Eu acho que aqui nos Estados Unidos talvez exista a capacidade, embora, como eu tenha dito antes, a gente ainda esteja aqui extremamente atrasado no que diz respeito aos testes. Tem muita gente que não consegue
ter um teste, ou se consegue ter o teste, o resultado do teste só sai entre 7 e 10 dias, lembrando que essa doença ela pode evoluir para um quadro de pneumonia inflamatória muito rapidamente, portanto, você ter um resultado entre 7 e 10 dias não dá, né? Tem que ter algum tipo de teste que dê um resultado mais imediato do que esse. Então, primeiro tem essa questão, bom, vai ser possível realmente escalar o número de testes nessa magnitude? Talvez aqui nos Estados Unidos isso seja possível, mas no Brasil, onde não existe nenhuma coordenação hoje do governo federal, porque essa coordenação tem que ser feita pelo governo federal, está difícil de ver como que isso poderia ser feito. Então, embora a entrevista dele seja muito elucidativa, boa e aponte algumas soluções e alguns caminhos, o Brasil hoje não está nem perto de estar preparado para implantá-la, nem perto. Tá? Não temos os testes, não temos os equipamentos, não temos as vestimentas de proteção para as pessoas, não só as pessoas que trabalham na área de saúde, mas outras também. Não temos capacidade para nada disso, e como eu volto a insistir, essa capacidade necessita urgentemente da ação para ontem do governo federal, cujo líder prefere passear nas ruas de Brasília. Então, a situação é muito complicada. Essa é a minha opinião sobre a entrevista do Lama. Acho que no Brasil não tem como fazer. Infelizmente, não tem como fazer, e o que a gente precisa fazer de imediato é o isolamento. Quanto tempo demora o isolamento? Bom, o tempo é definido pela capacidade de fazê-lo da forma adequada, né? E fazê-lo da forma adequada depende não só do reforço dessas medidas sanitárias, do comportamento das pessoas, então das pessoas de fato se darem conta de que sim, elas precisam ficar em casa nesse momento, e das medidas econômicas, porque para aquelas pessoas que não podem ficar em casa, o governo tem que dar condições para que elas fiquem em casa. Portanto, a renda básica é fundamental, e outras medidas que o governo ainda está sentado avaliando e olhando para o teto precisam ser feitas também. As medidas de proteção ao emprego são fundamentais, fundamentais. E como eu disse, vai ser tema de discussão no Congresso Nacional essa semana. Outro assunto que surgiu e que me pediram para comentar, e eu vou comentar agora antes de passar para as perguntas, é a respeito do que tem sido dito sobre a necessidade de ter responsabilidade fiscal, se as medidas essas econômicas que estão sendo, que muita gente está advogando, se essas medidas serão ou não inflacionárias. Gente, não é hora de ficar pensando em inflação, pelo amor de Deus, assim, até porque a crise é uma crise muito longa. Eu acho que esse é um dos problemas que a gente está tendo no Brasil, não só em termos do governo federal e do entendimento do governo federal, mas do entendimento de muitos economistas que, embora tenham começado a formar um consenso em torno das medidas necessárias, muita gente ainda não se deu conta de que essa não é uma crise passageira, nem uma crise de curto prazo, ela não é uma crise de 3 meses, nem de 4 meses, ela é uma crise de muitos meses, e que ela vai ficar aqui conosco, porque a economia não vai se normalizar num prazo de tempo curto. Portanto, não é o momento de ficar pensando em risco inflacionário, até porque isso é um pensamento completamente descabido numa situação em que o que está acontecendo é uma parada súbita da economia e em que as pessoas estão com um altíssimo grau de insegurança econômica. Como é que vai haver inflação num cenário desses? Eu já disse aqui e digo de novo, o quadro que eu tenho em mente para a economia brasileira em 2020 é de uma queda do PIB de 6%, supondo que algumas medidas econômicas sejam colocadas em prática. Não o pacote ideal, porque, pelo visto, o governo não vai fazer muita coisa e todo o protagonismo vai ser do Congresso. Então, as medidas vão demorar mais tempo, não só para serem aprovadas, mas para chegar de fato a quem precisa. E, portanto, eu acho que a gente inevitavelmente está num quadro de depressão econômica, com uma queda muito expressiva do PIB em 2020.
Isso significa que não tem inflação possível, não tem inflação possível nesse cenário. Em cenários de depressão econômica, o que você tem é o contrário, você tem deflação, não inflação. É verdade que nesse quadro aqui tem também um problema agudo de insuficiência de oferta, que pode levar a algumas altas de preços pontuais. No entanto, a insuficiência de demanda é tamanha que inflação não é a preocupação do momento. A preocupação com a responsabilidade fiscal, convenhamos, claro que tem que ter responsabilidade fiscal, mas o momento é de crise. E o que vai surgir depois dessa crise, o mundo que vai surgir depois dessa crise, o Brasil que vai surgir depois dessa crise, vai ser completamente diferente de antes. Eu acho que essa é outra coisa que as pessoas ainda não se deram conta. A gente não vai voltar à vida como ela era antes da epidemia de Covid-19. A vida vai mudar, as coisas vão mudar, o Brasil vai mudar, as necessidades de política pública serão outras. Portanto, assim, sim, responsabilidade fiscal. Mas vamos parar de bater nessa tecla agora? Porque o importante não é isso, até porque ninguém consegue, nesse momento, e é prematuro mesmo, ninguém consegue imaginar o que é o cenário pós-crise, porque a gente está muito longe do cenário pós-crise. Então, dado que estamos muito longe do cenário pós-crise, vamos focar na crise, em vez de ficar falando de outras coisas que não são o foco prioritário nesse momento. Esse é um apelo que eu faço aqui aos meus colegas economistas brasileiros. Ninguém em sã consciência, em nenhuma parte do mundo, sobretudo aqui onde eu estou e no instituto onde eu trabalho, onde tem economistas de renome internacional, ninguém está pensando em responsabilidade fiscal nessas alturas do campeonato. Portanto, fica aí com vocês esse ponto que eu acho que é fundamental. O debate no Brasil tem que estar unicamente focado nas medidas para salvar as pessoas e para salvar as empresas e para salvar a economia. Não tem que estar focado nesse momento em outros assuntos. Se a gente fizer isso, a gente volta para uma situação de inércia que não é a situação que a gente pode ter nesse momento. A gente tem que empurrar, porque esse governo sozinho ele não vai fazer nada. Então a gente tem que empurrar dos bastidores para que esse governo saia de alguma inércia e para que a gente possa abrir o espaço necessário para o protagonismo do Congresso Nacional. Então essas eram as considerações que eu queria deixar aqui com vocês hoje, e vou passar agora aqui para a tela para ver as perguntas que estão rolando por aqui. O Alan pergunta se eu acho se após a epidemia há alguma chance de impostos progressivos. Sim, eu acho que sim, e eu já defendi essa ideia aqui numa das lives que eu fiz, em que eu falava justamente da necessidade da reforma tributária, não já, né, mas em algum momento mais à frente, de uma reforma tributária que faça o que se precisa fazer no Brasil, que é essa reversão da pirâmide tributária. E a reversão da pirâmide tributária necessariamente passa por tributação de fortunas, tributação de renda progressiva, tributação de patrimônio, que é algo que a gente não tem no Brasil. Então, isso daí é o que a gente precisa fazer com urgência, passada esse momento agora agudo de crise. Esse é o passo que tem que vir logo depois desse. Então, sim, eu acho que vai haver espaço para essa discussão, com certeza, e tenho esperanças de que esse tipo de reforma tributária saia realmente do papel. Aqui perguntam se a crise do Covid-19 quebra algum paradigma econômico do mainstream. Eu acho que
tem vários paradigmas econômicos que foram sendo quebrados ao longo desses últimos anos, né? E eu acho que a crise de 2008, na realidade, expôs alguns desses paradigmas e como eles estavam equivocados. O principal, eu acho, paradigma equivocado, mas que já vinha mudando, para ser honesta com como estava evoluindo o debate, pelo menos fora do Brasil, né? Porque, deixa eu lembrar uma coisa a todos vocês, uma coisa é o debate econômico no Brasil, que eu acompanho à distância. Outra coisa é o debate econômico fora do Brasil. O Brasil está zero antenado para o debate econômico que ocorre além do seu próprio umbigo. O Brasil não presta a menor atenção nas discussões. Diz que presta, mas não presta. A menor atenção no que está sendo debatido, no que está sendo discutido mundo afora, e tem um debate intenso, pelo menos no que diz respeito à política macroeconômica, desde a crise de 2008. A gente está em 2020, portanto, são anos, assim, mais de uma década, já debatendo política macroeconômica e qual deve ser o foco correto da política macroeconômica. Antes da crise da epidemia, estava se formando um consenso muito claro entre os economistas, não no Brasil, mas fora do Brasil, de que a política macroeconômica não pode perder de vista nunca os problemas de desigualdade, que isso era o que estava nos levando a uma situação de muita turbulência política, inclusive, porque economia e política andam juntas, né? Não são disciplinas ou enfim, áreas do conhecimento e áreas da prática pública separáveis. Portanto, isso daí já estava na pauta e agora então está mais na pauta ainda, porque muitas das medidas que estão sendo feitas por países diversos visam justamente o reforço das redes de proteção social, que era algo que os macroeconomistas já estavam debatendo há tempos fora do Brasil. Esse debate está chegando no Brasil em meio à crise. Só que o problema é que tem gente, como vários hoje nos artigos dos jornais de domingo, vários dos economistas de domingo, dizendo que as medidas têm que ser temporárias e que devem ser revertidas. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Há medidas que não têm que ser temporárias, não. A medida da renda básica, por exemplo, a instituição da renda básica tem e deve ser permanente, não temporária. Não é uma medida que custe tanto assim aos cofres públicos, não vai ameaçar a responsabilidade fiscal do país, pelo contrário, vai dar um reforço econômico, inclusive na saída da crise. Portanto, a renda básica que hoje existe ou vai passar a existir por 3 meses prorrogáveis, essa daí a gente vai lutar muito para que ela se torne permanente, não é para ser temporária. Isso daí é algo que já também está sendo discutido em outros países e a visão dos economistas de fora do Brasil é essa. Então, sim, tem paradigmas macroeconômicos que vão mudar depois dessa epidemia, com certeza. E espero que as pessoas tenham a flexibilidade intelectual necessária para levar isso em conta, porque se não levar isso em conta, são cegos no tiroteio, né? E a gente não precisa mais disso. Bom, tem uma pergunta aqui sobre o comportamento do Bolsonaro e como ele está repercutindo aqui nos Estados Unidos. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? A revista The Economist chamou o Bolsonaro, inclusive, de Bolsonaro, né? Aquele que está sentado vendo o país em chamas. Por aí a imagem do Bolsonaro. É o único líder mundial hoje que se nega redondamente a reconhecer a gravidade da epidemia e a gravidade do que está acontecendo no Brasil e no mundo, com palavras completamente absurdas. Então, sim, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil e tem muita gente em estado de choque, assim, vendo esse comportamento do presidente do país. A realidade vai cair com uma força muito grande no colo dele, como eu disse, nos próximos 10 dias a 2 semanas. E a coisa vai virar feia para o lado dele, porque não vai ter como, com essas atitudes que ele tem tomado, não vai ter como protegê-lo das acusações de que ele terá sido responsável
pela imensa crise de saúde pública que o Brasil vai atravessar. Então, é isso que eu posso dizer dessa situação. E o mundo está todo de olho, o mundo está todo vendo. O Cláudio pergunta sobre a estimativa do Dr. Fauci, que é uma das lideranças científicas aqui no combate ao Covid-19, e ele disse recentemente que aqui nos Estados Unidos poderiam haver entre 100 mil e 200 mil mortes provocadas pelo Covid-19. Ele é um especialista dessa área, ele é uma pessoa de altíssimo renome internacional, é um médico e infectologista e cientista de imenso gabarito e de imenso prestígio. Portanto, se ele diz que vão haver entre 100 mil e 200 mil mortes aqui nos Estados Unidos em decorrência da doença, a despeito das medidas que estão sendo tomadas hoje, eu acredito em tudo que ele fala. Para mim, ele é uma das vozes mais sensatas, e aqui entra deixa eu fazer uma observação importante. Se aqui nos Estados Unidos as ações foram tardias e a gente vai acabar vendo mortes dessa magnitude acontecerem aí nos próximos meses, imagina o que não vai acontecer no Brasil, né? Só extrapolando e pensando a partir do comportamento do presidente brasileiro. A grande diferença é que aqui, ao menos, embora as respostas tenham sido tardias e muita coisa não tenha sido adequadamente feita ou manejada da melhor forma, os cientistas têm espaço. Então, pessoas como o Dr. Fauci têm espaço, ele está presente todos os dias nas conferências ao lado do Trump, mas ele toma a palavra e ele fala para a população, e se ele tiver que contradizer o presidente, ele contradiz o presidente, e assim vai, e há muita confiança nele. No Brasil, a gente não tem isso, a gente precisa urgentemente, que o Ministério da Saúde, não, junto com algum infectologista, tem tantos infectologistas de renome, possam estar falando lado a lado e possam estar, o Ministério da Saúde em especial, dando espaço para que esses cientistas, trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde, falem para a população da mesma forma. É aquilo que eu dizia no início da live. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam receber a informação diretamente. E nesse momento, as únicas pessoas capazes de dar esse tipo de informação são os cientistas, é a comunidade científica, são as pessoas que estão trabalhando diretamente com a epidemia, com infectologia, com virologia. Portanto, se aqui nos Estados Unidos a resposta foi atrasada, ao menos há pessoas com um espaço público muito relevante que estão conseguindo atingir a população americana de um modo geral. Isso não está acontecendo no Brasil, é preciso que isso aconteça no Brasil. Bom, aqui perguntam se é realista imaginar que o período do auge dos dramas econômicos pode durar até 2022. Quem está achando que essa crise acaba em 2021 e que em 2021 o Brasil vai crescer horrores, está num processo de autonegação e de autoengano fenomenal, porque esse ano vai ser um ano de provável depressão econômica no Brasil, e o ano que vem, se for um ano de saída, vai ser um ano de saída muito difícil, não vai ser um ano de saída fácil. Isso sem levar em consideração que a gente provavelmente vai estar no meio de um tumulto político inimaginável com o presidente que nós temos. Portanto, a gente está falando, sim, no Brasil, de um drama econômico, como foi colocado na pergunta, de longa duração. É um drama econômico e um drama político de longa duração, não é de curta duração. E por essa razão, eu insisto, as medidas que estão sendo tomadas hoje não podem ser simplesmente medidas ditas de curto prazo. Não, são medidas emergenciais, muitas delas vão ter que se tornar mais permanentes do que as pessoas querem imaginar hoje.
O Sigfredo pergunta se medidas para garantia de renda na crise do coronavírus são insuficientes. Elas são, elas estão vindo. A gente gostaria que elas fossem mais abrangentes e também mais longevas do que elas estão sendo propostas. Então, quando eu digo mais abrangentes, o projeto de lei que vai ser aprovado, esse que foi aprovado na Câmara já, esse projeto de lei prevê a renda básica para trabalhadores informais, né? Então, pegando lá o cadastro único que a gente tem, onde estão registradas todas as pessoas que já receberam algum tipo de programa social do governo, ou que ainda recebem, são parte desses programas, como Minha Casa Minha Vida, ou Bolsa Família, uma série de outros. Esses 77 milhões de pessoas que estão lá no cadastro único são o que a gente, não são o universo de pessoas vulneráveis, evidentemente, mas captam uma boa parte desse universo. O que o Congresso aprovou foi uma renda básica para os trabalhadores informais, que são uma parte desses 77 milhões, mas evidentemente não são a totalidade desses 77 milhões. Então, uma das coisas que se defende, e eu defendo, é a ampliação desse programa para que a gente alcance todos os 77 milhões, inclusive aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família. Aí faz-se um ajuste no benefício do Bolsa Família, ou se vê mais ou menos como se equaciona a situação, mas tem que chegar a pelo menos todos esses 77 milhões. E o cadastro único, como disse a Tatiana Roque na live que nós fizemos juntas, é uma riqueza que o Brasil tem, é uma riqueza. Por quê? Porque ali tem o registro, os dados, o endereço, o nome, tudo das pessoas que precisam ser assistidas nesse momento, pelo menos dessas 77 milhões de pessoas. Isso não tem, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não existe nada parecido com isso. Portanto, o Brasil tem aí uma capacidade de utilizar um recurso, que é o cadastro único, para chegar às pessoas, que é única do Brasil. Portanto, essa ampliação, eu defendo que ela seja feita. O prazo, eu também defendo que seja ampliado. A renda básica, no momento, ela é de 3 meses, prorrogáveis, mas a crise ainda vai estar conosco daqui a 3 meses. Portanto, eu continuo a defender uma renda básica de 12 meses e depois a implantação permanente da renda básica, não só como uma ação emergencial. O pessoal da campanha Renda Básica, já liderado pela Tatiana Roque, defende algo semelhante. Eles falam em 6 meses, mas também acham que o prazo tem que ser muito maior, e também tem a mesma ideia, ou a mesma noção de que, no fim, a renda básica deve ser permanente, sim, uma vez passada a crise. O Alan está sugerindo que eu escreva um livro. Alan, eu vou dizer isso para vocês, todos que estão aqui comigo nesse momento. Eu já comecei a escrever um livro sobre essa crise. Por, por menos tempo que eu tenha nesse momento para fazer isso, eu estou pegando alguns minutos do dia para começar a elaborar esse livro. Então, eu vou escrever um livro sobre a crise, como ela se manifestou no mundo, como ela está se manifestando no Brasil, como as medidas foram tomadas, o passo a passo, para a gente ter o registro de tudo, inclusive o registro do que o presidente não fez, do que o ministro da Economia não fez, do que os empresários, esses que defenderam o fim do isolamento e do distanciamento social, quem foi que disse isso, para que a gente tenha tudo isso muito bem registrado e todos nós saibamos como essa crise chegou ao que ela vai chegar no Brasil. Aqui tem uma sugestão do André para que a gente faça uma live, ou eu e a Tatiana, ou uma de nós, com as lideranças das favelas e das comunidades no Brasil, pelo Brasil afora, que estão fazendo um esforço, gente, heróico de proteção das suas comunidades. Teria o maior prazer em fazer isso. Seria, aliás, um prazer enorme.
O Santiago pergunta, Mônica, fala um pouquinho sobre como o Bolsonaro poderá usar essa crise a favor dele posteriormente, jogando a culpa nos governadores. Acho que vai ser muito difícil o Bolsonaro colocar a culpa nos governadores, porque os governadores estão desde o princípio defendendo e vendo a necessidade clara das medidas de isolamento e de distanciamento social. O Bolsonaro está tentando sim fazer esse jogo aí de que ele defendeu o contrário, e se a economia for para o buraco, a culpa é dos governadores. No fim das contas, cá entre nós, quando a economia vai para o buraco, a culpa nunca é a culpa é sempre do dirigente do país. Então, a economia vai para o buraco. No Brasil, a gente já sabe, porque as próprias medidas sanitárias levam a que se tenha uma recessão econômica muito forte. A culpa por isso, no fim das contas, o Bolsonaro pode tentar distorcer a narrativa do jeito que ele quiser, mas a culpa é dele. E a culpa já é dele hoje, porque ele não está tomando as medidas necessárias para conter a recessão. Portanto, vai ser muito difícil ele jogar com essa narrativa mais à frente. A outra coisa que vai ser muito difícil para ele fazer é explicar como que ele deixou tanta gente morrer, porque é o que vai acontecer, muitas pessoas vão morrer. E essas duas coisas em conjunto, a economia mal, junto com uma porção de mortes, muitas das quais provavelmente teriam sido evitáveis caso ele não tivesse dando as sinalizações incorretas passeando por Brasília, essa conta toda vai cair no colo dele. Não tem como essa conta não cair no colo dele. Não tem como ele transformar a narrativa do que é, quando as pessoas se derem conta do que é, em qualquer outra coisa que ele imagine na cabeça dele. Esse vírus não deixa espaço para fake news, para fake narrativas, para nada disso. Isso aí acabou. Ele ainda não percebeu que isso acabou, mas isso aí acabou. No momento em que os corpos começarem a se amontoar, a coisa vai ficar muito clara e muito nítida para todo mundo. É o que já está acontecendo aqui nos Estados Unidos, de certa maneira. Então, claro, ainda tem muita gente que se nega a ver a realidade, tem o pessoal aí da extrema-direita que se nega e tal, mas eles já viraram minoria, já eram minoria, mas viraram uma minoria menor, por assim dizer. Então, é o que vai acontecer no Brasil também, não tem como você fechar os olhos diante de uma realidade que vai ser muito brutal, e a conta é do Bolsonaro. Bom, aqui eu vou responder essa última pergunta, se uma eventual saída do Bolsonaro ajuda ou não ajuda nesse momento. Olha, eu achava que nenhum tipo de turbulência política, principalmente a saída de um presidente da República, é recomendável em meio a uma crise, né? Isso era o que eu achava, isso era o que eu pensava, a despeito do Bolsonaro ser quem ele é. Mas no momento em que o presidente da República começa a ameaçar a vida das pessoas pelas ações que ele está tendo e a impedir que os outros membros do ministério dele, o ministro da Saúde em particular, façam o trabalho necessário de salvar vidas, e além do mais, ainda por cima, fique na inércia quanto às medidas econômicas, esse presidente se torna um passivo total. Ele é um passivo para a sociedade brasileira. Portanto, não sei que tipo de articulação pode haver, mas alguém tem que impedir mesmo que ele faça o que ele fez hoje nas ruas de Brasília. Gente, eu vou ficar por aqui hoje, amanhã tem mais live. Como sempre, eu vou colocar a notificação lá no Twitter e a gente continua aqui, como eu disse outro dia, em assembleia permanente até o fim disso aqui. Vamos embora até o fim disso aqui. O mais importante, eu acho, nesse momento é que todos nós estejamos juntos, passando as informações uns para os outros, cada um de suas respectivas áreas, para que a gente chegue no maior número possível de pessoas com as informações corretas. Então, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por me ouvir mais uma vez, amanhã estarei aqui de novo. Bom domingo para vocês, bom resto de domingo para vocês, e, enfim, nos vemos amanhã. Até amanhã.